E eu gritava, e assim, nessa sala de jantar tinha uma janela. E eu olhava, vinha uma luz do sol para dentro do apartamento, e eu olhava para aquela janela como se fosse tentando falar com o Senhor. Olá a todos, vamos para mais um vídeo sobre os sonhos, sobre a volta de Jesus e os alertas que ele tem nos dado. Esse sonho, eu estava num apartamento, na minha casa, e tinha mais uma mulher comigo, e, e a gente sabia que no dia seguinte ia ter algum acontecimento a nível nacional, que a gente seria obrigado a sair de casa e que ia ser, assim, tudo ia fechar, comércio, a gente sabia que nada mais iria funcionar ou ter valor no sentido natural. Então não ia ter trabalho, não ia ter casa, não ia ter. Era como se misturasse ação humana com natural, sabe? Tipo um grande desastre a nível nacional e que nada mais teria valor, nada mais teria importância. E, e na minha cabeça isso era Jesus está voltando e eu precisava arrumar minhas malas. E eu arrumava a minha mala, eu arrumava a mala do meu filho e essa menina arrumava dela e a do filho. E a gente estava em casa esperando mais pessoas chegarem. E aí chegaram duas pessoas que estavam trabalhando. Uma trabalhava numa lanchonete, em comércio, né? Em restaurante, essas coisas, lanchonete. E essa pessoa chegava super agitada, falando do serviço, enfim. E chegava um outro também do serviço. E também, assim, agitado, vindo do trabalho, e os dois conversando. E eles começaram a falar, né? E o rapaz da lanchonete falou. Nossa, hoje em dia todo mundo tem informação, né? E ele é espantado, porque ele, na lanchonete, comentou com alguém muito simples sobre um acontecimento político de outro lado do mundo, de um outro país. E essa pessoa que tinha acontecido há pouquíssimos minutos, e essa pessoa já sabia. E ele ficava espantado, poxa, a informação chegou para todo mundo, né? Não tem nada que a gente não saiba, como se fosse isso. Eu vou até ler, para eu não pecar. Nossa, doideira como hoje todo mundo sabe de tudo, né? Comentei algo sobre política, algo que tinha acontecido na hora, para pessoas assim que são mais simples, que tinha acabado de acontecer em outro lugar, e a pessoa já sabia do que tinha acontecido. E aí ele falava, como hoje em dia todo mundo fica bem informado rápido, né? Ele é impressionado que não tinha mais ninguém por fora dos acontecimentos mundiais. A informação havia chegado a todos. E, e eu continuava falando, eu e essa menina, para arrumarem a mala. Falei, arruma a mala logo, arruma a mala, não tem tempo, para de ficar batendo papo à toa, né? E ficava, arruma a mala. E era como se eles fossem realmente arrumar a mala, mas eles não tinham pressa, como se tivesse tempo sobrando. E eu sabia que era já no dia seguinte, a gente tinha que estar preparado. Essa mesma pessoa comenta sobre o dia seguinte no trabalho. Pô, quer ver que eu vou chegar no dia seguinte no trabalho e o meu funcionário vai ter feito isso, vai ter feito aquilo, e começava a falar de falhas de funcionário do dia seguinte. E eu, meu Deus, dia seguinte não existe. Não vai ter, é, não vai existir comércio aberto. Vai estar todo mundo sem casa, todo mundo desesperado, correndo de um lado para o outro. Era a visão que eu tinha dentro de mim, né? Como se ia acontecer algo que não tinha cabimento às preocupações dele. Não teria valor nenhum no dia seguinte, porque não ia ter funcionário, não ia ter empresa, não ia ter nada. E eu e o outro rapaz começava a falar sobre a questão da gente sair da casa no dia seguinte, falou, quer ver? E ele preocupado com que era alugado, e ele, não, porque quer ver? Que eles vão cobrar multa na hora da saída, vão cobrar multa quando a gente voltar. E eu pensando, nem sei se a gente vai voltar, eu não sei o que que vai acontecer. E muito preocupado com o lar terreno, muito preocupado com coisas que não teriam valor no dia seguinte. E o que era para fazer, não fazia, né? E aí até que a gente sentou à mesa para jantar. E tava eu e mais três homens. Um preocupado com o lar terreno, outro preocupado com o trabalho e o outro preocupado com política. E eles lá, né, sentado à mesa conversando e eu se falando, arruma mala, vai arrumar mala, ninguém me ouvia. E até que um deles, o que se preocupava com política, falou o seguinte: eu não entendo como hoje em dia
A pessoa com tanta informação pode ser tão ignorante. Temos acesso a informações, mas ela não enxerga, mas a pessoa não enxerga a verdade. E aí eu fiquei, meu Deus, é isso. Só que não em relação à política, em relação à vida espiritual, né? Porque ele estava preocupado, tão preocupado que a política, aquela crise, que um a favor de um, outro a favor de outro, como assim você não está entendendo? É todo mundo... E começava aquela crise de, cara, você tem informação, mas você não consegue ter clareza, né? Como é que a pessoa, mesmo tendo tanta informação, ela consegue tomar a decisão errada? E aí foi quando eu falei, pior do que ser ignorante, não enxergar a verdade daqui da Terra, é ver todos os sinais e não conseguir entender que o fim está próximo. É não conseguir enxergar a verdade no mundo do espírito. É estar cego espiritualmente. E aí eu falava para outra pessoa, pior do que ter a incerteza do lar terreno, é não saber se teremos um lar eterno. E eu gritava, e assim, nessa sala de jantar tinha uma janela. E eu olhava, vinha uma luz do sol para dentro do apartamento, e eu olhava para aquela janela como se fosse tentando falar com o Senhor, e eu gritava em forma de canção: Senhor, abre os nossos olhos. Porque não adiantava eu falar, eles não me ouviam. E, e com as preocupações que não cabiam, assim, questão de importância ao que estava para acontecer. Porque a minha preocupação de hoje não teria valor nenhum em relação àquilo que estava para acontecer no dia seguinte. E o que eu precisava fazer hoje, eu não fazia para me preparar para o amanhã. E eu gritei em forma de canção: Senhor, abre os nossos olhos, e vinha uma glória, uma presença. Aquela luz invadia e você via Deus se manifestando. E nesse momento, a chavinha virou na cabeça deles e eles conseguiram ter a revelação, né? Então, algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração, não é algo que dê para a gente convencer ninguém. A gente precisa orar, a gente precisa adorar o Senhor e clamar para que Ele se manifeste, abrindo o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e o nosso entendimento, que faça cair as escamas dos nossos olhos, a escama dos olhos dos nossos amados, né? Dos nossos familiares, da igreja, porque é base de oração, é base de clamor, porque a gente não tem muito o que fazer naturalmente, é só o Senhor que pode fazer isso. E é por isso que a gente precisa clamar para que a cegueira espiritual caia por terra. E aí, nisso que vinha essa presença, eles ficavam boquiabertos, e era como se estatelado assim, ah, é isso, entendi, e acabava o sonho. Então, é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem algo para acontecer, né? Eu tenho sentido isso, muitas pessoas têm confirmado, pessoas de outros lugares, e você vê que a mensagem é essa: Jesus está voltando, vamos nos preparar. Tem preocupações dessa vida que, sabe, a gente se preocupa com o lar terreno. Será que eu vou ter? Você já parou para pensar se você vai ter? Qual vai ser o seu lar eterno? Né? Você vai para algum lugar. E qual vai ser o seu lar eterno? A sua preocupação tem que ser essa. Porque o nosso tempo aqui é pequeno, é curto. E a gente não pode perder tempo enquanto você está falando, arruma a mala, seu lugar não é aqui não. Não importa o que vai acontecer, você não precisa saber de tudo, mas arruma a mala, se prepara, porque tem algo para acontecer. Essa nossa confiança está no Senhor. A gente tem que falar e tudo mais, mas principalmente orar. Principalmente se colocar na brecha para que outros tenham a revelação. Porque é só o Espírito, né, que comunica ao nosso espírito, e a mensagem da cruz é loucura para muitos, mas aqueles que têm o Senhor, para aqueles que são do Senhor, é poder de Deus. Que o Senhor ministre o seu coração e que você entenda a urgência de se preparar hoje para o amanhã do Senhor, que está próximo.